Eu penso que hoje, assim, representar personagens negros, narrativas negras, é uma certa responsabilidade de uma certa renovação, assim, do olhar que a gente tem. A história negou isso, então acho que agora é importante, ponto, assim. Descolonizar. Aqui em Minas, eu tenho uma sensação que veio muito da geração que eu faço parte, uma sensação meio de descoberta, assim, de filmar coisas que eu não necessariamente vi ainda. Não me interessa fazer um filme sobre um personagem, tipo, branco, um homem branco em crise. Tipo, essa personagem, pra mim, já teve em 99% dos filmes, assim. Aí eu quero fazer um personagem que talvez represente outras realidades, assim, sabe? Afronta, então. Afronta. É agora, é agora, é agora. Afronta, então. Descolonize o pensamento. Meu pai vem de uma família de 9 irmãos e que foi uma família que teve bastante dificuldade, assim, quando era jovem. Sempre crescendo na periferia, assim. Minha mãe é de uma família do norte de Minas. Socialmente, acho que minha mãe seria considerada uma mulher branca. Então, minha família é misturada. Eu e meu irmão, a gente fala muito que meu pai meio que foi quem viveu o nego drama, assim, né, da família. Meu pai herdou uma certa coisa do meu avô, que era um certo pensamento de que não se discutia muito essa coisa do racismo, assim, né? Você tinha que aproveitar as oportunidades que eram dadas, tinha que correr atrás. Então, eu, até boa parte, assim, da minha vida, não era um assunto, assim, pra mim. Eu cresci na periferia entre Contagem e Belo Horizonte, um bairro que chama Milanês. Não tinha asfalto na rua, era um bairro bem periférico mesmo. Então era um ambiente muito afastado. E ele era tanto afastado do centro de Belo Horizonte quanto do centro de Contagem. Então ele estava ali meio que num guetão mesmo, assim, por assim dizer, que não era nenhum lugar nem outro. Eu comecei estudando num colégio ali no bairro, era um colégio muito, muito pequeno. E era um colégio particular. Minha mãe deu aula lá, então eu tive bolsa em algumas épocas. E era um colégio muito misturado. Mesmo sendo um colégio particular, era um colégio de periferia, assim. Aí depois, no ensino médio, eu fiz num colégio um pouco mais distante. E aí, ao ir para esse colégio um pouco mais distante, era um colégio particular também, eu tive uma relação de me sentir mais da periferia mesmo. Os primeiros amigos que eu fiz, a gente curtia muito metal, a gente gostava muito de rock, a gente tinha banda de rock, tudo com cabelo crespo, assim, não dava pra poder tocar guitarra e ficar batendo cabeça, né? Aí a gente meteu umas tranças no cabelo, eu tinha trança até aqui no pescoço, aí soltava, ficava com aquele black enorme. Veio meio, curiosamente, do rock, nem veio do rap, assim. E aí acho que começou a entender um pouco uma questão de preconceito, por eu ir pras ruas com algo que definia mesmo minha identidade, que era algo mais ancestral, aquilo ali era uma afirmação maior de negritude, assim. Foi nesse momento que eu comecei a entender um pouco. Comecei a fazer cinema com 17 anos. Eu sempre quis fazer isso, assim. Nunca, não sei porquê. E crescendo na periferia era uma coisa completamente distante de mim. Ao mesmo tempo, eu sou de uma geração que viu como uma possibilidade maior fazer isso, assim, ter mais cursos de cinema e tal. Aí, com 17 anos, eu entrei num curso que chama Escola Livre de Cinema, aqui em BH. E aí foi onde eu fiz meu primeiro curta, assim. Foi um filme que até passou em Tiradentes, passou em alguns pequenos festivais, passou um festival fora do Brasil. Foi uma coisa meio doida. E aí foi muito massa. Eu conheci o André, que acabou virando meu sócio nessa ocasião. Conheci o Maurílio, que ele foi da minha turma, que também viraria ser meu sócio. E o Maurílio morava no mesmo bairro que eu. E nisso já nasceu o projeto da Filmes de Plástico, de fazer filmes lá no bairro. Teve uma coisa assim, de entender, naquele momento, um processo de construção de um grupo, assim, em BH. Uma nova geração querendo, por exemplo, filmar os nossos amigos, filmar a rua onde a gente morou, filmar nossos pais, assim, botar nossos pais para atuar, nossos amigos de infância. Que, em tese, a gente meio que fala que não era pra gente estar fazendo isso, sabe? Assim, não era pra gente meio que estar fazendo cinema, porque os nossos amigos de bairro tiveram que ir para um outro rolê. Então é uma coisa meio de uma persistência, uma teimosia com um tanto quanto sorte, assim, também. Em tese, tipo, o universo conspirou pra gente poder se encontrar. A passagem por Cannes, né, da Filme de Plástico se deu em 3 momentos, assim, nos anos ímpares, né? 2013, 2015 e 2017. 2013 a gente estava com um pouco mais de um mês do André,
Em 2015 com o Quintal, do André também. E aí, 2017, o Nada, né? Que foi a primeira vez que eu fui como diretor. E ele faz parte meio de um gênero que nos Estados Unidos se chama de coming of age, né? Que é um gênero de envelhecer. Eu queria fazer um filme sobre isso que não passasse muito por uma transformação de sexualidade, que em geral é meio se apaixonando, perdendo a virgindade, esse tipo de códigos. Assim, eu queria fazer um filme sobre trabalho e queria que fosse uma família negra, que tivesse uma certa grana, e que isso, inclusive, fosse o peso da menina decidir se quer fazer o vestibular ou não. O filme é sobre uma menina decidindo se vai fazer o vestibular ou não. Então tem essa questão racial que foi pensada, mas não é algo que o filme, a todo momento, ele está gritando, assim. Mas, curiosamente, as pessoas fizeram essa leitura, muito diretamente. Todas as pessoas que viam ou perguntavam, colocavam esse elemento. Então, principalmente num momento político mais agitado, para mim era importante esse filme falando sobre trabalho com essa personagem lá. É a primeira geração da nossa família que tem a possibilidade de chegar na faculdade. Isso é verdade, Beatriz. E nem a prova você quer fazer. Nada foi financiado pelo curto afirmativo, né? Que eu acho que é interessante as pessoas sacarem que não dá pra gente fazer esses filmes também só do zero, assim. Tipo, um tipo de financiamento é importante não só pra gente poder fazer os filmes, mas pra gente fazer com uma qualidade e pagando as pessoas, empregando pessoas, né? Assim, a política afirmativa é o que nivela essa balança, é o que tenta distribuir a renda de uma maneira mais justa, assim, né? Minha família, ela é muito misturada preta e indígena, assim. E essa coisa espiritual minha família sempre teve, assim, muito forte mesmo. Assim. Com mais ou menos 12 anos, quando minha avó, a mãe do meu pai, morreu, eu tive uma certa crise muito forte, assim, com o existencialismo. E uma época eu levei para um lado meio religioso, assim, depois meio que entendi que uma coisa meio de um certo dogma e uma certa coisa da igreja não me interessava, mas sempre mantive um canal espiritual, que depois me interessou muito em outros lugares, tipo, do próprio candomblé, assim, de pensar a questão dos orixás, estudar isso, que eu vejo muito o mundo nesse prisma total, assim, e tenho interesse de falar nisso nos filmes também, assim, nas obras. Eu sou bem assim, eu não sou uma pessoa nada cética, assim. Eu fiz um filme que tinha isso claramente, a questão dos orixás presentes, e tenho vontade de fazer mais porque eu acho os mitos muito bonitos. E que, na verdade, o que a gente conhece aqui no Brasil, em geral, na diáspora e tal, eles são um universo muito pequeno dentro do tamanho que é essa cultura de orixás e outras religiões, outros grupos na África, né? Existe um senso comum que vê a cultura do candomblé, da Umbanda, por um lado muito negativo, assim, né? Por um lado do despacho, e vê a figura do Exu como uma figura que é do mal, assim, né? E que, na verdade, é um mensageiro, né? Então, eu acho que esse olhar também, que está inevitavelmente atrelado ao racismo, né? É isso, assim, né? Esse olhar negativo sobre a cultura negra é um olhar histórico de extermínio dessa cultura. E aí, novamente, no papo da balança, eu acho que se a balança está pendendo para esse lado, eu vejo como uma responsabilidade pender para o outro. Eu acho que é uma coisa que deveria ser ensinada nas escolas, assim. Acho que os mitos dos orixás, eles introduzem uma noção de moral que é diferente do catolicismo, que, na verdade, nem passa por uma ideia de moral, do proibido. Os orixás, eles têm virtudes e têm defeitos também, eles cometem erros, assim, também. Então, eu acho que essa coisa dos orixás me vem muito nesse sentido, assim, de estar presente de uma maneira ou muito forte, como eu fiz no Rapsódia, que era de falar dos mitos mesmo, ou como sutis, assim mesmo, ter um ritual, ter uma personagem que faz parte do candomblé dentro de um filme, ou falar sobre isso, assim, ou entender como isso já está entrecortando também a nossa sociedade, assim, no cotidiano, porque é uma herança nossa, né? Para mim, o afrofuturismo tem a ver com, após esse momento em que se saiu de um certo lugar de origem e aí teve que se adaptar a um lugar novo, o negro ele foi guetificado em praticamente todos os lugares em que ele foi levado, né? Então, acho que isso gerou um sentimento forte de reconstruir uma certa rede de convívio, que hoje eu acho que por várias ferramentas, por a gente estar num mundo cibernético, um mundo de comunicação mais globalizada, tem se fortalecido com o tempo, né? Então, a gente tem se comunicado com pessoas muito longe da gente e isso criar uma rede de entender que, pô, às vezes eu tenho um sentimento de gueto próximo do maluco que tá lá em Watts. Quando eu vi um vídeo do maluco do Harlem cantando Racionais em português, eu falei, porra, talvez o afrofuturismo tá aí também, né? De se reconstruir algo da ancestralidade
e conversar mais entre nós mesmos, assim. Não depender de um vaticínio da cultura branca pra gente poder fazer nada, pra existir, né? Então, acho que o rap, isso é muito forte. E o rap, talvez, é onde tá a maior parte da minha formação, que eu considero negra, assim mesmo. Mas, curiosamente, me interessa até mais hoje pensar o que seria uma estética afrofuturista, que é o que vem de fora e que se aliena um pouco da sua própria vida, do seu espaço. E aí, pra ele poder se impor e se colocar num novo lugar, ele vai se colocar pra fora mesmo, assim. Seja nos grills, nos dentes de prata, nas correntes, na coisa da ostentação, do bling-bling. Não à toa, a música periférica negra nos últimos anos, o funk, o eletrônico, todo esse som que vem lá da Jamaica, da aparelhagem, ele é um som tecnológico, né? Pra mim, é a relação mais direta entre ancestralidade se tornando contemporaneidade, assim, que é a música de instrumentos negros se tornando a música eletrônica, né? O hip-hop. E hoje em dia a câmera não deixa de ser uma dessas ferramentas, né? O que a gente vai construir a partir disso? E eu lembro que uma vez em 2011, em Brasília, quando a gente foi apresentar o Contagem, depois da sessão, um cara veio e chegou pra mim, porra, achei do caralho, porque quase nunca eu vi aqui em Brasília. É uma das primeiras vezes que eu vi um diretor negro apresentando filme em Brasília. É tipo a coisa de referências, assim, né? A maioria da população é uma população que, passa dificuldades financeiras. A maioria da população é negra. Tipo, a gente tem uma população que eu acredito que seja a maioria mulheres. Eu penso que hoje, assim, representar personagens negros, narrativas negras, é uma certa responsabilidade de uma certa renovação, assim, do olhar que a gente tem. A história negou isso, então acho que agora é importante, assim, ponto. A gente não pode ser uma exceção mais. Afronta, então. Descolonização.